Abra, por favor, Marcos, capítulo 7, verso de número 31, nós vamos ler do 31 ao 37. Efatá. Amém? Conforme você for encontrando, vai ficando de pé. Diz assim a palavra de Deus para nós. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia por meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente. Em algumas versões diz que ele era gago, né? E rogaram-lhe que pusessem a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para declarar no mundo espiritual efatá sobre nossas vidas. Abre-te, Senhor Deus, tudo aquilo que estava preso, tudo aquilo que estava aprisionado, tudo aquilo que estava acorrentado, tudo aquilo, Senhor Deus, que não tinha como sair das dimensões que estavam. Agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós declaramos efatá. Senhor, nós cremos, Pai, que não é apenas uma palavra, mas é uma declaração no mundo espiritual, dada por Ti, Senhor Deus, para que as nossas vidas sejam mudadas, para que tudo aquilo que estava aprisionado ganhe liberdade em nós, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar agora, Senhor Deus, abrindo os nossos ouvidos e abrindo também, soltando as nossas línguas, para que venhamos, Senhor Deus, tudo aquilo que nos impedia de ouvir a Tua palavra e tudo aquilo que nos impedia de declarar a Tua palavra, seja agora aberto, liberto para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Querido, não podemos entender ou ouvir essa palavra apenas como uma palavra. Precisamos nessa noite, daqui a pouco nós vamos repetir, e vamos repetir essa palavra algumas vezes, declarar essa palavra no mundo espiritual. Efatá não é apenas uma palavra, é uma declaração de que nós cremos que as coisas serão abertas. Em nome de Jesus, querido. Porque tudo aquilo que estava fechado, não importa o nível, será aberto. Em nome de Jesus. Não importa o nível que estava fechado as coisas na sua vida, ela ganha agora uma nova dimensão de liberdade. Tudo aquilo que nós entendemos como céus abertos, mas que ainda não vimos acontecer, eu quero declarar em nome de Jesus, que os meus olhos, os teus olhos, virão para a glória do nome do Senhor. Nós vamos ver a glória de Deus na terra dos viventes. Efatá. E é interessante, querido, que a Bíblia vai nos mostrar exatamente esse texto, algumas coisas para a gente refletir. No Marcos capítulo 7, no verso 31, ele diz assim para nós: de novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, através do território de Decápolis. Decápolis significa 10 cidades, mas não são 10 cidades dentro de Jerusalém, dentro de Israel. São 10 cidades como se fossem cidades gentias, cidades fora do contexto cristão para nós hoje, para que a gente entendesse. São como se a gente estivesse falando de 10 lugares que não conhecem a Jesus, apesar de já ouvir falar dele. Mas ouvir falar de Jesus, muita gente ouve, mas conhecer é necessário uma experiência pessoal. Eu ouvia falar de Jesus, mas eu não o conhecia.
até um dia ter uma experiência real com Ele, até um dia ouvir Ele me chamando pelo meu nome. Nesse dia foi feito um efatá, foi declarado um efatá na minha vida. Por quê? Porque abriu-se os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então a gente começa a entender que a primeira coisa que é aberto não é externo, mas é interno. A primeira coisa para você entender e reconhecer Jesus é entender que Ele não é algo que se vê aí fora ou se compara nada aí fora. É algo que precisa vir de dentro. O Senhor fala contigo no Espírito e a tua alma recebe essa voz para que ela venha ter mudança na tua vida. Então o primeiro efatá, ele é interno. Ele é de dentro para fora. O efatá é aberto os teus ouvidos espirituais para que você ouça a voz de Deus. Então a primeira coisa que eu quero falar para você que está aqui, independente de você conhecer ou de ter experiências com Deus, é abra o teu coração nessa noite para aquilo que o Senhor quer fazer de novo na tua vida. Por isso que você precisa ter essa experiência. E aí, por que eu falei de Decápolis? Porque são cidades ímpias, gentias, que não conheciam o Senhor. Por isso, essa é uma palavra que também não é uma palavra hebraica. Efatá é uma palavra que vem em outro idioma. Por quê? Porque é exatamente para que não pudesse ser uma cidade normal. Decápolis, se são 10 cidades, a gente entende que existiam várias línguas. Eu estava conversando, né? Seu Miguel é um homem bem instruído, e ele estava falando sobre algumas línguas em alguns lugares, e a gente fala, mas você entende? Ele falou, algumas não, outras sim. Às vezes é isso, você entende uma palavra, mas não entende outra. Às vezes você entende uma coisa, mas não entende outra. Não é isso? Mas o Senhor quer te fazer entender, porque a tua alma vai entender a palavra de Deus. Porque o teu espírito vai entender a palavra de Deus. Independente do idioma, quando o Senhor fala contigo, você entende. Quando o Senhor fala contigo, querido, não importa o teu grau de instrução, você entende que é Deus falando. Não importa a tua condição financeira, você entende que é Deus falando. Porque quando Deus fala, Ele fala pela linguagem que você entenda. Ele fala numa linguagem que é clara aos teus ouvidos. Ele fala de uma linguagem que você consegue entender. Por isso é uma palavra em aramaico. Porque aquelas cidades conseguiriam entender, mas principalmente o mundo espiritual ia entender o que ele estava falando. Amém? E é isso. Eu falei aqui, nós estamos completando 20 anos. Estamos completando um período em que nós ouvimos lá no começo do ano, céus abertos. Mas agora nós vamos tomar posse e declarar no mundo espiritual, céus abertos. Se você não viu acontecer alguma coisa de espetacular, de especial esse ano ainda, é porque os teus ouvidos não estavam fechados, os teus olhos estavam fechados, mas em nome de Jesus eu declaro, abra sua boca e declara, eu vou ver. Efatá! Em nome de Jesus. Amém? Então não é uma palavra solta, não é uma palavra sem sentido, é uma palavra que eu e você precisamos declarar uma autoridade de quem declara essa palavra e que declarou essa palavra. E aí a Bíblia vai nos mostrar ainda assim no verso seguinte. Vamos ler ali, Andrés, por favor, para mim, no 32. Então lhe trouxeram, presta bem atenção, então lhe trouxeram. Se lhe trouxeram é porque ele não foi sozinho, não é isso? Então a primeira coisa que a gente começa a entender e a aprender nesse versículo é que a gente precisa saber com quem a gente anda. A gente precisa andar com pessoas que nos levam até Jesus. A gente precisa andar com pessoas que nos levem até a presença de Deus. A gente precisa ter comunicação, relacionamento com pessoas que vão nos apresentar Jesus. E trouxeram-lhe. Você tem levado alguém até Jesus? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem levado essa pessoa até Jesus? E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Se lhe trouxeram um surdo, significa que aquele homem nunca tinha ouvido
nada. Aquele homem nunca tinha podido ouvir uma voz. Aquele homem não podia ter ouvido talvez uma palavra eu te amo, né? Uma frase eu te amo. Quantos de nós não gostamos de ouvir eu te amo? Mas aquele homem nunca teve a oportunidade de ouvir. Talvez alguém tenha feito ali a linguagem de Libras na época, conforme o tempo, conforme a linguagem da época, ou talvez até escrito, mas ouvido aquele homem nunca pôde ouvir. Aquele homem nunca pôde ouvir o seu nome. Aquele homem nunca pôde ouvir nada. Mas eu quero te dizer algo, querido, nessa noite. Mesmo que até hoje você não tenha ouvido a voz do Senhor, mesmo que até hoje você também tenha tido dificuldade de ouvir eu te amo, Jesus está abrindo os teus ouvidos nessa noite para você ouvir que é amado do Senhor. Para você ouvir e saber que o Senhor te ama e cuida de você. E que sabe a linguagem para falar contigo. Ele sabe que independente da sua surdez, ele tem uma capacidade de falar e você ouvir a sua voz. E a Bíblia ainda diz que aquele homem falava com dificuldade, era gago. Por quê? Porque se não ouve, tem dificuldade em falar. Ou seja, a gente começa a entender nesses detalhes que alguma coisa não funcionava perfeitamente na vida daquele homem. Ele tinha as pernas saudáveis, mas não tinha o seu ouvido e a sua língua perfeita. Sabe que outra coisa que eu aprendo aqui? É que talvez eu e você temos coisas na nossa vida que está tudo bem, mas tem coisas que precisam ser acertadas. Tem coisas que precisam ser consertadas. Tem coisas que precisam ser tocadas. Tem coisas que precisam ser transformadas. Eu coloquei aqui, querido, talvez na tua casa as coisas não estão funcionando muito bem. Talvez no teu casamento as coisas não estão funcionando muito bem. Talvez no teu ministério tem coisas que não estão funcionando muito bem. Talvez na tua empresa, no teu emprego tem coisas que não estão funcionando muito bem. Talvez na tua vida tem coisas que não estão funcionando muito bem. Mas eu quero declarar em nome de Jesus nessa noite, efatá sobre essas áreas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Porque se não estavam funcionando muito bem, a gente entende isso como uma esterilidade. Algo que estava sem a capacidade de gerar vida. Mas em nome de Jesus, querido, aonde existia uma esterilidade, em nome de Jesus eu declaro efatá. Eu declaro em nome de Jesus, efatá. Abre-te, madres, abre-te, ventres, abre-te, úteros, abre-te, trompas, abre-te, ouvidos, abre-te, aquilo que está com problema na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma posse, querido. Eu não estou falando para te agradar, eu estou falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Efatá sobre a área que está estéril na tua vida. Efatá sobre aquilo que está fechado na tua vida. Efatá sobre aquilo que está preso na tua vida. Em nome de Jesus. Se vai abrir, será desbloqueado. Se vai abrir, é porque o Senhor vai desbloquear canais que estavam fechados. Tua vida financeira estava fechada, o Senhor vai abrir em nome de Jesus, vai liberar. Se a sua vida sentimental estava presa, o Senhor vai liberar em nome de Jesus. Se tinham coisas que te prendiam lá no passado, o Senhor vai liberar em nome de Jesus. Não fique presa ao seu passado. Nós ouvimos essa palavra aqui no domingo, em nome de Jesus. Então receba essa palavra, céus abertos sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá, próximo versículo, André. Glória a Deus. E tirando-o à parte. Como é que Jesus faz? Tira aquele homem do meio da multidão. Tira aquele homem do meio daqueles que o levaram. Por quê? Porque o Senhor queria tratar com ele no pessoal, no individual. Amado, o teu problema, a tua infertilidade, a tua esterilidade, o Senhor vai tratar no pessoal.
O teu problema ele vai tratar no pessoal. Aquilo que você tem que não tem sido aberto na tua vida, que não tem gerado vida em você, vai ser tratado no pessoal. Como é que você acha que Jesus possa ter tirado aquele homem? Eu fico imaginando Jesus pegando aquele homem, talvez pelos ombros e falando assim, vem comigo. Talvez abraçando aquele homem e falando, me segue. Como é que o Senhor tem falado contigo, querido, e te colocado à parte para te tratar? Aonde Ele tem te tocado? Ele poderia tocar aquele homem, mas Ele o tira à parte. Preste bem atenção, a Bíblia não diz que Ele chama, Ele o tira. Significa que Jesus toca naquele homem para dizer, ei, o teu problema eu sei qual é, vem comigo. O teu problema o Senhor sabe qual é, vai com Ele, querido. Para de seguir a outros. Preste bem atenção, ele foi levado, não foi? Mas ele não segue a quem ele levou, ele segue a Jesus. Ele não está se preocupando com as outras pessoas naquele momento. Ele queria ele ser tratado. Não se preocupe com as outras pessoas. Não se preocupe se a sua família não quer. Não se preocupe se os seus amigos não querem. O Senhor vai te levar para tratar individualmente. É no pessoal. A gente, quando fala que a salvação é pessoal, é individual, é a mesma coisa, o tratamento também. O Senhor pode até te curar no coletivo, mas Ele vai te tratar no pessoal. Amém? E a Bíblia vai nos declarar agora algo tremendo. Tirando a parte da multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. E aí eu te pergunto, qual o sentido de Jesus colocar o dedo nos ouvidos? O mesmo que manda um paralítico levantar. O mesmo que manda um morto sair de trás do túmulo depois de 4 dias mortos. Ou seja, não é para fazer sentido, não é para se ter uma regra natural, porque Deus faz como Ele quer. E o tratamento é individual. Para aquele homem, pôs-lhe o dedo nos ouvidos. Mas ele já não ouvia nada. Preste bem atenção, ele já não ouvia nada. Mas ainda assim o Senhor coloca o dedo nos 2 ouvidos dele. E cuspindo lhe tocou a língua. Alguns vão dizer assim, alguns estudiosos dizem, não, mas cuspiu na mão, tá? Faz diferença? Se eu cuspir na mão, botar na língua, se cuspir na língua. Aí você fala assim, mas o que é isso? O Senhor tem a maneira de tratar. O Senhor tem a maneira individual, particular. Quando ele chama aquele homem no particular, é exatamente porque ele está dizendo assim, não esteja preocupado com o que as pessoas vão falar. Não esteja preocupado com o que as pessoas vão reparar, porque o que eu vou fazer contigo é diferente do que eu fiz com todos os outros. Mas eu vou fazer algo especial na tua vida. Você é especial e individual. Por isso que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Quando Ele te trata no pessoal, no individual, na tua necessidade. A tua necessidade não é a mesma que a minha. Nem sempre o teu problema vai ser o mesmo que o meu. Mas uma coisa é certa, Jesus tem poder para curar, tratar o teu e o meu problema. A tua enfermidade e a minha enfermidade. Tocou-lhe a língua. O Senhor toca aonde precisa ser curado. O Senhor não toca de maneira aleatória. O Senhor podia tocar-lhe a cabeça, podia. Né? A gente tem aqui o hábito, quando ora, a gente bota a mão na cabeça, para não tocar individualmente no problema. Mas quando alguém fala assim, eu estou com problema na perna, a gente não coloca a mão na perna? O Senhor sabia o problema daquele homem e toca exatamente aonde ele tinha o seu problema. Aquele homem era gago e surdo. O Senhor não podia tratar outra área na vida dele que não fosse exatamente essa área. Em nome de Jesus, querido, o Senhor vai te tocar onde tem o teu problema. O Senhor vai te tocar aonde existe a sua necessidade. O Senhor vai tocar aonde precisa ser liberado, aonde precisa ser desbloqueado, aonde precisa ser aberto a bênção na tua vida. Pode continuar, André. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te.
Efatá. Isso é abre-te. O Senhor está declarando essa palavra lá para aquele povo. Significava: eu vou abrir as bênçãos, as portas, a situação na tua vida em todos os níveis espirituais e naturais. Eu vou abrir aonde precisa ser abertas as coisas na sua vida, não importa o nível de aprisionamento. Eu vou abrir aquilo que estava preso, amarrado, não importa o nível de problema, não importa o nível de aprisionamento, porque Efatá é uma declaração no mundo espiritual que as coisas vão ter que acontecer. E por que eu falo isso? Porque aquele homem não ouviu Efatá. Ele era surdo. O que ouviu foi a alma daquele homem. Foi o mundo espiritual que ouviu e entendeu que havia sido dada uma ordem para que tudo aquilo que estava preso na vida daquele homem fosse aberto. O homem pode não ter ouvido, mas o mundo espiritual ouviu muito bem que foi dada uma ordem de Efatá para a vida daquele homem. Eu quero declarar a mesma coisa. Você pode não estar conseguindo ouvir hoje, mas o mundo espiritual está ouvindo Efatá sobre a tua vida, Efatá sobre os teus problemas, Efatá sobre a tua esterilidade, Efatá sobre aquilo que te traz traumas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Efatá, querido. Efatá está sendo aberto, porque está sendo dada uma ordem no mundo espiritual. Está sendo aberto aquilo que estava sem vida. Está sendo aberto aquilo que tinha sido colocado, aprisionado. Talvez por causa dos seus medos, dos seus traumas, da sua história. Mas hoje o Senhor está dizendo Efatá. Em nome de Jesus, receba essa palavra, querido. Efatá sobre a tua vida. Efatá sobre a tua história. O Senhor está liberando coisas tremendas sobre a tua vida que está em casa. O Senhor está abrindo portas que estavam fechadas há tempo, em que você estava esperando serem abertas. Em nome de Jesus, o Senhor está dizendo Efatá sobre esta área. Em nome de Jesus. Eu vou te dar um tempinho para você pensar naquilo que está fechado na tua vida. Pensa aí aquilo que está aprisionado na sua vida. Pensa naquilo que você diz assim: eu não consigo ver as coisas acontecendo. A porta parece sempre que está fechada. A porta parece sempre que está de uma maneira que não tem como ser nada, acontecer nada. Mas eu quero te dizer, querido, que Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. A Bíblia diz que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Ouça bem esse detalhe. Quando ele está dizendo isso, querido, ele está dizendo com autoridade, com propriedade. Porque a Bíblia diz assim, abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente, ou em algumas linguagens, perfeitamente. Abra, por favor, Apocalipse 3, versos 7 e 8, André, para você saber quem foi que deu ordem, para você saber quem foi que deu essa autoridade, para quem diz assim, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso é que diz o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Chave de Davi significa poder, autoridade, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando você declara Efatá, você está declarando que conhece as obras do Senhor, que conhece o nome do Senhor, que mesmo tendo pouca força, reconhece que o poder e a autoridade está no nome de Jesus. Que não é teu, é aquele que tem a chave de Davi. Davi significa
autoridade, poder, ele era o rei, conhecido como rei, só que Jesus é rei dos reis. Davi reconhece o senhorio de Deus. Você e eu precisamos reconhecer o senhorio de Jesus, querido. Ele é o que tem todo o poder. Ele é o que tem a chave que abre e ninguém fecha. Quando ele diz efatá, as coisas têm que serem abertas, amigo. A palavra de Deus se cumpre. Isaías 9, versos 6 e 7. Quando ele está curando esse homem, ele está declarando: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E no verso 7 diz assim: do aumento desse principado e da paz não haverá fim. Você que tem Jesus, a tua paz não terá fim, querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. É Ele que tem todo o poder. É o Senhor Jesus que tem todo o poder. Aquele que diz efatá para aquele homem, que ouviu a voz do Senhor, independente da sua surdez. Porque no mundo espiritual foi declarado efatá, teve que haver obediência. Quando o Senhor dá uma ordem no mundo espiritual, a teu respeito, querido, e eu digo que já foi dada essa ordem a teu respeito, você só precisa tomar posse, as coisas têm que acontecer. Quando o Senhor diz para a tua vida efatá, não, Ele não está brincando para você, vai se abrir uma porta, não, Ele está declarando: eu sou o Rei dos reis, Senhor dos senhores, tenho toda a autoridade, tenho todo o poder em minhas mãos, e quando eu digo que abro, eu abro, e a porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus, sobre o seu casamento efatá, sobre o seu ministério efatá, sobre a sua empresa efatá, sobre o seu emprego efatá, sobre os seus órgãos internos efatá, sobre tudo aquilo que estava preso na tua vida efatá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nada ficará, querido, fechado. Nada ficará aprisionado. Olha o que diz a Bíblia para nós em Isaías 45, verso 18. Eu amo Isaías 45, querido. Olha o que a Bíblia diz. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus e a terra, os céus. O Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Sabe o que ele está dizendo? Na tua vida não vai ter caos. Na tua vida não vai ter problema. Na tua vida, mesmo que as coisas não estejam parecendo que estão funcionando perfeitamente, eu vou mudar a história. Eu vou mudar esse sintoma. Eu vou mudar esse lugar. Eu vou mudar essa situação. Eu vou mudar essa questão na tua vida. Não existe caos na tua vida, querido, porque o Senhor é que arruma as coisas. Ele vai endireitando os caminhos tortos. Ele vai acertando as veredas. Ele quebra ferrolhos. Ele quebra cadeados na tua vida. Ele arrebenta as correntes que te aprisionam. Em nome de Jesus. Essa noite é noite de efatá. Correntes serão quebradas na tua vida em nome de Jesus. Cadeados serão quebrados em nome de Jesus. Efatá. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Para mim, Isaías 35, versos 5 e 6. Aleluias. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Olha o que Jesus está fazendo lá na frente. Havia sido profetizado sobre ele. Então os coxos saltarão como os céus e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Por que a gente ainda acha que tem que continuar fechado as coisas que ele já mandou abrir? Por que a gente aceita que estejam fechados aquilo que o Senhor já deu uma ordem de efatá para mim e para você? Ah, mas aqueles homens não tinham falado lá em Isaías, não tinha profetizado, lá em Jesus não aconteceu, e Jesus não está aqui hoje, então vai acontecer da mesma maneira, querido. O Senhor não mudou, Ele é o mesmo.
Ele continua abrindo aquilo que homem nenhum pode abrir. É Ele que tem a chave de Davi, é Ele que tem o poder, é Ele que tem a autoridade. O que você precisa fazer? Aceitar e reconhecer essa palavra sobre a tua vida, Efatá. Efatá, querido, sobre a tua vida espiritual em nome de Jesus. Efatá pelas cadeias que te prendiam em nome de Jesus. Tudo aquilo que te aprisionava está recebendo uma palavra no mundo espiritual. Efatá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele homem não pôde ouvir no seu ouvido natural, para a gente entender isso. Efatá. Mas o mundo espiritual não entendeu? É a mesma coisa sobre o teu respeito. Antes que você tivesse forma, o Senhor já te conhecia. O Senhor já conhecia teu nome. O Senhor te conhece pelo nome. O Senhor te conhece nos detalhes. Você pode não conhecer o irmão do lado. A irmã do lado pode não te conhecer, mas o Senhor te conhece. Sabe as suas lamentações. Sabe os seus choros. Sabe aquilo que te aprisiona na alma. Sabe aquilo que você fica chorando, 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 chorando. E Ele diz, ei, Efatá sobre essa área. Eu liberto cadeias que te aprisionavam, cadeias que aprisionavam o teu passado, cadeias que aprisionavam tudo aquilo que estava destruído na tua vida. Efatá de céus abertos sobre nós nesta noite. Efatá de milagres sobre esse lugar. Efatá, querido. Efatá em nome de Jesus. Efatá, recebe essa palavra, querido. Efatá, o mundo espiritual está recebendo. A gente tem que entender que os céus estão abertos, estão ouvindo, estão declarando, estão derramando sobre este lugar as bênçãos que tem como promessa para nós. Efatá, serão desbloqueados, serão abertos as cadeias que te prendiam, as portas que te fechavam. Em nome de Jesus, estão recebendo essa palavra de Efatá. Vamos fechar, por favor, Andressa. Ali ordenou que a ninguém dissesse. 36. Mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. Quem consegue ficar calado depois de tanto tempo mudo? Quem consegue não falar e não ouvir as maravilhas do Senhor? A Bíblia diz para nós lá em Atos 4:20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É como se aquele homem estivesse falando, eu não posso deixar de falar aquilo que eu tenho visto e ouvido na minha vida. Você não pode parar de falar daquilo que vai acontecer na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a partir de hoje, as pessoas vão te perguntar o que aconteceu, e você vai dizer com toda alegria no seu coração, Efatá aconteceu na minha vida, Efatá aconteceu nessa área, em nome de Jesus. E no 37 diz assim, e admirando-se sobremaneira diziam, tudo faz bem. Jesus tudo faz bem, querido. Tudo que Jesus faz é bom. Tudo que Jesus faz é perfeito. Tudo que Jesus faz é maravilhoso. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. É como se ele estivesse falando, vai se cumprir a profecia de Isaías. Está se cumprindo a profecia de Isaías. E eu quero dizer em nome de Jesus, está se cumprindo a profecia de Isaías na tua vida, assim como está se cumprindo Marcos 7, quando diz Efatá. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, queridos.